Olá, sejam muito bem-vindos! O meu nome é Carol Carminati e eu sou criadora e apresentadora do programa Mídias e Marcas. Se você gosta de ficar por dentro das novidades sobre o mercado das mídias sociais e também saber mais sobre dicas e estratégias de como criar conteúdo para o seu negócio nas mídias sociais, então esse aqui é o seu lugar. E eu estou super feliz de trazer aqui para vocês uma nova série educacional do Mídias e Marcas, que se chama Uma Palestra Não Definitiva sobre Criatividade. Essa palestra, que é não definitiva, como o próprio nome diz, foi um estudo, foi um recorte que eu fiz para fazer uma apresentação sobre criatividade num grupo chamado Super Empreendedoras aqui de São Paulo. Então esse é um apanhado que eu fiz, né, das coisas que me interessaram, que eu encontrei, que eu aplico também no meu dia a dia. Então eu trouxe algumas referências aqui de mercado, de como pessoas criativas conseguem encontrar aí fórmulas para o seu processo criativo e algumas dicas simples também de como você pode ativar esse recurso criativo e ter um dia a dia mais inspirador, mais produtivo, quando a gente se abre para esse processo criativo nos pequenos detalhes da vida. Esse é um conteúdo pensado e apresentado com muito carinho, então eu espero que ele possa enriquecer, contribuir no seu conhecimento, mas que você também possa colocá-lo em prática, né? Esse é o principal objetivo aqui do Mídias e Marcas, que a gente possa criar uma rede ativa de conteúdo, de empreendedores que se destacam pelo seu conteúdo nas mídias sociais. Então eu vou adorar saber o seu feedback sobre os episódios e a gente vai estar sempre aqui por esse meio de canal do e-mail e também pelo nosso Instagram, que é sempre atualizado também. Então aproveitem a primeira parte da palestra e a gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau! Bom, então como eu falei, né, uma palestra não definitiva sobre a criatividade. Justamente pela multiplicidade, né, e como esse assunto se atualiza a todo momento, né. Então, primeiro eu contextualizo aqui o mercado da criatividade, né. Então, hoje a gente encontra uma infinidade de livros, cursos e palestras sobre o tema da criatividade. Vocês, com certeza, já viram vários por aí, especialmente nos últimos tempos, né, de home office, de teletrabalho, né. Então, cada um, né, desses autores, desses criadores de conteúdo, compartilham o seu ponto de vista, né, a sua fórmula. Justamente por a gente estar falando dessa diversidade, é que tem tantas obras criadas, né, sobre diversidade, tanto material, tantas visões diferentes, né, sobre o que é a criatividade. Então, são abordagens que vão funcionar sempre de forma diferente e em diferentes contextos, né? Então esse aqui é um grande conceito aí, principalmente da criatividade. E não é uma coisa que vai encaixar sempre para você, 100% para você, né? E vai encaixar o que faz sentido para você dentro dessa visão de criatividade. Por quê? Aí eu trago aqui um motivo, né, do porquê esse mercado de criatividade, né, ele desperta tanto interesse, tantos milhões, tantas obras, né, realizadas em cima do que é a criatividade, né? Porque que é um fator que ainda está cada vez mais aquecido, né, esse mercado. Porque as pessoas, nós temos curiosidade em saber o processo criativo de pessoas bem-sucedidas, pessoas famosas, né, pessoas que conseguiram encontrar e chamar uma fórmula para elas, né, com o nome delas, e é isso que impulsiona esse alto nível de interesse nesse mercado. É justamente porque eu quero saber o processo criativo do fulano tal, que é bem sucedido, que conseguiu várias coisas, que tem vários projetos. Então existe um interesse genuíno da gente saber a fórmula, né, dos outros, principalmente dessas pessoas de mais visibilidade. Então é isso que impulsiona, né, a venda de tantos títulos, de tantas obras, né, criadas em torno desse assunto criatividade, né. Aí eu vou para um primeiro ponto que eu acho importante a gente começar aqui, também trazendo algumas reflexões. Eu não falo de trazer, eu trago verdades, né, porque eu acho que a gente tem que trazer reflexões, porque a verdade é uma coisa que ela vai ser sempre muito relativa, né, para quem está vendo, para quem está ouvindo, para quem está vivendo, enfim, são contextos muito diferentes para cada um de nós, né.
Mas, em princípio, eu acredito que dentro, né, das vivências que eu trouxe, que é esse recorte que eu estou trazendo aqui, a questão da velocidade não ser a qualidade, né? Então, a gente está nesse mundo multitarefas de executar, de planejamento, de metas e de tantos outros fatores que são importantes para a gente realmente ter uma produtividade, de conseguir caminhar com projetos de vida, especialmente nós empreendedores que temos muitas coisas nos rodeando, né, iniciativas, parcerias, projetos novos negócios. Então a gente sempre quer render e a gente também sente essa culpa de vez em quando por não render o tanto quanto a gente gostaria. Mas que essa velocidade, ela está num conceito muito hoje distorcido do que é realmente a qualidade. E quando a gente está falando aqui de criatividade, eu quero trazer muito essa reflexão sobre o conteúdo que a gente produz, né? Que a gente poder se conscientizar que é a qualidade que importa dentro desse processo de gestação de ideias, de conteúdo, né? De tudo que a gente faz, e não necessariamente, né, o quanto que você vai conseguir otimizar isso dentro de um tempo X que você idealizou como, né, ideal, né? É importante a gente ter planejamento, a gente precisa seguir, claro, ter metas, acompanhar e métricas e tudo, mas que a gente possa sempre entender que não são sinônimos, né? Que a qualidade, ela vem de um conceito de várias ideias, de uma gestação, de uma filtragem de ideias, de uma concepção mesmo, que está muito além de um simples tempo, né? De um simples relógio, mas que é legal a gente também entender esse conceito. Então, essa é a primeira reflexão que eu trouxe aqui para a gente pensar em questão, em termos de processo criativo na nossa vida. E aqui eu trago um slide falando do conceito, hoje também muito falado, do slow content e o slow marketing. Então, que é justamente de acordo com essa nova forma de pensar e produzir as coisas. Então, o slow content quer dizer o conteúdo lento. O slow marketing é o marketing lento, ou seja, é muito mais importante a densidade, a intensidade daquele impacto, daquela mensagem, daquele conteúdo, do que necessariamente a velocidade com que você faz em série, que você produz ali, né? A gente tem que ter uma série, a gente tem que ter uma constância, mas que ela entre dentro de um conceito de uma produção de qualidade, que vale a pena e que seja hábil da gente consumir, né? Esse gráfico aqui que eu trouxe do RD Station fala justamente dessa, né, dessa comparação aqui no crescimento entre a quantidade e o tempo, né? A capacidade humana, ela está aqui, né, nessa linha cinza, a capacidade humana de consumo dessa informação, mas a informação está cada vez mais ascendente. Então, a gente tem uma curva aqui desse consumo, em que a gente tem justamente o pico, né, onde a gente vai do 0 ao 100, né, de uma ociosidade para uma empolgação de descobrir um mundo novo, de consumir tanta novidade, tanta coisa, tanta marca, tanto lançamento, tanta dica, né, tanta fórmulas também da gente dar certo em X, Y, Z, mas ao mesmo tempo a gente passa por uma sensação de poder, que a gente acha que a gente consegue controlar e fazer aquilo, e participar daquele curso, e fazer o post, e gravar o vídeo, e aí a gente naturalmente vai cair para uma curva de estresse, né, porque existe um ponto em que isso estanca, né? Então, a gente tem uma curva aí cada vez mais comum, justamente, de entrar num limite, que a gente, né, fala, nossa, como é que eu vou conseguir postar, como é que eu vou conseguir produzir, como é que eu vou conseguir enxergar conteúdo, porque eu não consigo nem dar conta de consumir quem eu já sigo, né? Muitas vezes a gente não quer, a gente quer fazer outra coisa, a gente quer consumir outro tipo de conteúdo, e ter um respiro desse digital, né, principalmente agora que a gente está hiperconectado. Então, esses conceitos vieram para falar, não, olha, vai num passo que você encontrar, que você achar que faz sentido e que você sentir que realmente reverbera para a sua comunidade, para as pessoas, né? Fazer menos, mas fazer melhor, vamos dizer assim, né? Seria numa conotação aqui parecida. Existe essa cobrança que o mundo, também da forma como ele é hoje, da superinformação, das superindústrias e mil produtos, faz a gente se sentir culpado de não produzir, né? É um modelo até que o pessoal chama de pensamento capitalista mesmo, na raiz, na essência, que a gente tem que estar sempre consumindo, o conceito de consumir. Então, você tem que consumir conteúdo, você tem que consumir uma roupa, um programa, uma comida, enfim. E você não pode simplesmente existir, o ócio, né? O ócio criativo, que eu vou trazer mais à frente aqui na palestra também. Então, é o conceito da gente
entender o nosso processo de criação de ideias e de produção, e não se equiparar por essa, né, essa freneticidade, né, essa coisa frenética que existe aí no mercado afora. E aí eu trago uma outra reflexão aqui, que fala justamente dessa questão da técnica é diferente da inspiração. É também a gente entender, né, que a gente ter a técnica é essencial para a gente conseguir executar, né, o trabalho, a habilidade ali, mas que ela é diferente de um momento de inspiração, porque a técnica, ela vai fluir exatamente no momento em que você tiver inspiração. Então, né, horas acumuladas de técnica, de um certo tipo de prática, da gente ficar muito naquele conhecimento, vamos dizer assim, racional, né, que é importante, ele entra em conflito na hora que a gente precisa pensar fora da caixinha, né? Perdão, que a gente precisa ter uma ideia diferente, porque a inspiração ela tem uma fonte diferente da técnica, né? E é por isso que a gente precisa entender esses processos internos e entender o que funciona melhor para a gente, né? E que é justamente isso, né? A técnica ela vem para consolidar a execução de uma ideia muito boa, né? A ideia que é o cerne da questão. E uma provocação aqui, de que eu acredito que a gente realmente precisa de mais repertório e menos de manuais, né? A gente consegue hoje encontrar muito manual de tudo, muito faça isso, faça você mesmo, né? E a cultura maker, que é maravilhosa, da gente mesmo, né, fazer as coisas, mas além da gente fazer as próprias coisas, de saber como funcionam as próprias coisas, a gente ter esse repertório. E o que é o repertório? É o repertório de inspiração, de conteúdo, e como isso tem várias fontes hoje em dia, né? Não é simplesmente ali o conteúdinho ali do Instagram, tem muita coisa que pode nos inspirar. E hoje a gente precisa buscar essas novas fontes, resgatar algumas fontes antigas também, que já fizeram sentido para a nossa vida, porque são os repertórios de vivências, de emoções, textuais, musicais, sensoriais, todo tipo de repertório vai agregar na nossa vida pessoal e na nossa carreira também. Então, onde é que a gente consegue se conectar com esse universo, para a gente poder ter mais repertório e menos manuais, né? Porque também conversa com essa questão da técnica, né? O manual a gente vai saber executar ali dentro do conhecimento prévio. E o repertório é importante para nos dar essa fluente, né, de ideias para a gente executar. E aqui eu também trago uma outra frase falando que do conhecimento, né? Conhecimento, então, todo, né, prévio que a gente agrega na vida, ele não agrega de fato se você não se permitir sentir essa inspiração. Se ela não te motivar a você ir lá fazer e se inspirar novamente. Existe um ciclo que a gente precisa testar as ideias, né? Porque o conhecimento ele está ali armazenado com a gente, mas o que a gente vai fazer com ele agora? Né? E essa que é a questão de você colocar em prática. E a prática vem dessa inspiração, de uma inspiração que eu tive, de uma motivação que surgiu dentro de mim e fez sentido, né, uma conexão de ideias que eu vou lá e eu vou executar. E aí eu vou ver o que vai acontecer, aí eu vou ver como é que isso vai reverberar, e aí eu vou executar e fazer novamente. Então, é um ciclo muito saudável que a gente tem que ver como alimentar, e não como, né, uma cobrança que a gente tem, né, desse mundo externo de produzir e consumir. Uma outra coisa que eu trouxe também, que é bem legal, que eu tem vários conteúdos também que falam sobre isso, né? Justamente falando tudo isso de técnica, de conhecimento, de execução, é o mito do talento. O mito do talento é um aspecto que tira o seu poder e controle da situação. Ele te induz à sua própria vitimização sobre os fatos, né? Então, assim como a gente fala muito, eu não tenho talento para isso, eu não sou criativa, eu não tenho talento para fazer, não sou criativa para fazer, a gente está se isentando dessa responsabilidade, da gente conseguir dentro de nós estimular essa inteligência, porque a criatividade ela é como um músculo, né? Que também eu vou desenvolver isso mais à frente. Então, ela precisa de ganhar tonicidade, né? Precisa ser tônica, precisa ter força, precisa de horas de voo desse estímulo interno nosso, para que a gente consiga desenvolver dentro disso uma habilidade, o que muitos chamam desse talento, né? Até porque os grandes, né, as grandes e os grandes gênios da nossa humanidade ficavam horas
para executar e para ter a ideia legal. Então, assim, nunca foi de primeira, elas não nasceram, né? Tem a questão de QI, de raciocínio, mas assim, existe a busca pela, né, até nesses casos desses gênios, existe a busca pela perfeição. Então ela só é atingida, né, as maiores ideias, quando a gente realmente consegue se responsabilizar para o processo e criar, e recriar, e criar, e continuar alimentando esse ciclo saudável de criação. Então, quando a gente fala, né, ainda dessas coisas que não são a nossa, não é pra gente, a gente não leva talento, a gente, de uma certa forma, também tá tirando essa responsabilidade de ir lá e de falar, não, eu quero entender como é que eu faço como é que pinta. Eu, por exemplo, eu tenho o sonho de saber fazer desenhos, de autorretratos, né, de poder pegar uma montanha e desenhar uma paisagem. Eu tenho esse sonho, e eu vou fazer um dia, vou estudar desenho técnico, traço, anatomia, enfim. Mas eu acredito que é isso, que eu vou desenvolver, vou fazer vários desenhos horríveis para chegar numa coisa bacana, assim como eu faço hoje a questão dos meus logotipos, das marcas que eu crio, né? Por que a gente leva tempo para isso, né? Porque existe um processo de desenvolvimento de ideias e filtragem, né? Mas que tem uma parte muito importante da gente executar e testar e se inspirar de novo, né? Não esquecer da inspiração.